Ô meu povo, vamos chegando aí, que a live já está começando. E hoje nós temos gente importante, gente especial aqui comigo. Vamos chegando aí. Está aqui do meu lado o culpado. Ele está falando em gente importante aí, mas a verdade é o seguinte, hein? Ele é o Xerox, eu que sou o original. Eu falei isso outro dia com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim: olha, não sei não, viu? Eu acho que Deus fez o rascunho primeiro, depois passou a limpo, viu? A verdade é essa, sabe? Esse é meu pai, Lúcio Barreto. Esse é o Lúcio Barreto. Esse aqui é o Lúcio Barreto Júnior. Eu lembro que a gente criou esse apelido porque o povo ligava lá em casa e eu era pequeno. Eles falavam assim: queria falar com o Lúcio. Ué, Lúcio. Aí, então, eu nunca fui Lúcio, eu sempre fui o Lucinho. O Xerox. Né? E hoje eu tô, graças a Deus, com meu pai aqui dentro de casa, porque já tem quase 40 anos que o senhor é viúvo, né? Tem 30 e poucos anos. Tem 30 e poucos anos que minha mãe morreu. E meu pai não se casou de novo. E ele estava lá no apartamento dele e a gente daqui monitorando. Mas a gente viu que essa situação da pandemia ia se estender mais. E graças a Deus pudemos estar com ele aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o seu Lúcio. E eu quero que ele responda para a gente o seguinte: pai, o senhor tem 76 anos. O senhor já viveu muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, ele me contou, a primeira vez que o senhor viu televisão, o senhor tinha quantos anos? 18 anos. E que eu vi o Mar também, tinha 18 anos. 18 anos de idade que foi ver a primeira vez a televisão, mas não era a sua televisão. Mesmo assim eu vi e voltei para minha casa, só daí alguns anos que eu fui ter televisão em casa, meus pais foram... Não era a sua, não. Geladeira você foi ter quando na vida, mano? Não, eu vivi numa época em que o único eletrodoméstico que tinha dentro de casa era um rádiozinho. Um rádio velho? Velho. Não tinha nem garrafa térmica, não existia, não havia água encanada, não havia nada dessas coisas. Então, parece que era outro mundo. Então, dá pra gente falar, pai, que parece que de uma geração para outra, o mundo saiu da Idade Média. Vocês viviam na Idade Média. Praticamente. Vocês andavam de cavalo. A minha vida era tomar banho no rio, e andar a cavalo, jogar bola na rua. Você vivia quase que como Jesus viveu. Quase que como Jesus viveu, com poucos avanços na medicina, mas o senhor então pegou, vamos lá atrás lá, você viu presidentes como Juscelino, você viu Getúlio Vargas, você viu o ditadura, você viu o Estado Novo, você viu Diretas Já, Tancredo. Tudo isso aí, passei por tudo isso. Meu Deus do céu. Agora a pergunta que eu quero fazer para esse homem: quando que o senhor viveu o que nós estamos vivendo hoje? Na verdade, já passei por muita situação difícil, mas quando acontecia essas situações, era, por exemplo, com o nosso país, não era uma situação global, mundial, como está acontecendo atualmente. Isso aqui é mais assustador. Mas nós tivemos situações dificílimas aqui no nosso país, em que nós tínhamos uma inflação, por exemplo, de 80% ao mês. Você imagina o que é isso? Dá quase 3% ao dia, né? Você sai de casa de manhã com um dinheiro no bolso, de tarde já está valendo bem menos do que aquilo. Meu Deus. Então, eu passei por muito... Você não dá para planejar nada, né? Você não consegue planejar nada. Então, é uma situação que nós estamos vivendo muito difícil, mas os recursos de hoje também são maiores para vencer essas situações. Imagine se uma situação dessa, igual está acontecendo hoje, acontecesse na época em que não tivesse internet, nem televisão, nem nada, para comunicar as pessoas, para fazer pesquisas como estão fazendo, mesmo que demore um pouco, pode descobrir logo uma vacina contra esse mal que está assolando aí. Então, mas esse cenário atual você nunca viu? Esse cenário não, é um cenário realmente complicado, novo e opressor, né? E opressor, complicado. Inclusive, pai, porque eu acho, gente, eu não consigo encarar esse vírus. É um vírus, beleza. Agora, pensa assim, um vírus que a letalidade dele é maior em idosos. Isso eu não engulo isso. Eu já falei aqui em algumas lives, vou repetir. Para mim, o tesouro de uma nação não são as crianças. O tesouro de uma nação são os idosos.
As crianças são o futuro. Então, quando que as crianças serão o tesouro? Quando elas absorverem a sabedoria dos mais velhos. Então, você vai em países, por exemplo, como a Alemanha, como o Japão, como Israel, países árabes, o idoso é quase Deus. Ele é quase... Eu cheguei no Japão, eu vi assim, o vovô senta, os filhos e netos sentam no chão, ao redor. Né? Aqui no Brasil nós temos uma cultura ao contrário. Tudo, não é só pessoa não, qualquer coisa que é mais velha, esse celular aqui já é mais velho, não quero não. Isso aqui, tudo que é velho é desvalorizado e tudo que é novo é hipervalorizado. Por que nós somos assim, pai? Por que, por exemplo, os jovens têm dificuldade de ouvir um conselho de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó? A pessoa tem 15 anos de idade, ela prefere pedir conselho para o outro mané de 15 do que pedir para o pai de 50. Por quê? Assim, lamentavelmente, essa ideia maléfica que surgiu de relativismo, ou seja, não existe mais o absoluto, o que é passado não conta, você... então, com isso, as pessoas começaram a achar que é o seguinte, a verdade pode estar em qualquer lugar, pode ser num professorzinho da faculdade, cabeludo, recém-formado, maconheiro, né? Agora, já no nosso tempo não, para nós a verdade estava com nossos pais. Sim. Então eu sou do tempo seguinte, que toda noite quando a gente ia dormir, a gente pedia bênção, pai, aquelas casas que a parede não ia até em cima. Sim. Aí você de casa do seu quarto gritava, benção pai, benção, enquanto eles não respondessem, coitado, fazendo o que quisessem por lá, a gente não dormia. E nós éramos 9 irmãos, você imagina, um pedia, daí a pouco o outro ia pedir, aí o pai por fim ficava nervoso, gente, está todo mundo abençoado, vamos dormir. Então, porque a gente tinha aquele conceito, aquele respeito, sabia que os mais velhos traziam bênção para a gente. Hoje em dia não. Com o relativismo, tudo, a verdade, cada um tem a sua verdade, não existe mais o absoluto, ou seja, o passado não conta muito. Onde é que você viu uma casa sem raiz? O passado é a raiz do presente. Então, por isso, as pessoas ficam dando ouvidos a qualquer um na rua. Sim. Não, mas o que você está falando aí, eu li esses dias, gente, que o jovem brasileiro anda tão revoltado com os pais, que uma forma de protesto, sabe o que é? O jovem brasileiro hoje está com a mania de, se o pai é cruzeirense, o filho é atleticano. Se o pai é corintiano, o filho é palmeirense. Se o pai é Flamengo, o filho é vascaíno. Agora, o senhor é atleticano e eu sou atleticano. Porque eu ainda peguei aquele resto daquela geração que olhava para o pai e para a mãe para ter as respostas. Hoje o povo olha para o Google para ter resposta. Não, e é o seguinte, essas ideias modernas que trouxeram de pós-modernidade é destruir a família. Então, o pai e a mãe não são mais aqueles baluartes. Então, passaram a não confiar no que o pai e a mãe falam. O aluno entra para a escola, infelizmente, não vou dizer que são todas as escolas, por isso os pais devem se preocupar muito em qual escola ele está colocando seu filho. A escola tem princípios de família, princípios cristãos, porque lá eles trazem a ideia de que o pai e a mãe não tem que a verdade que eles pregam não é aquela que é pregada. Então, com isso, tirou-se a autoridade do pai. Tirou a autoridade do pai. E o jovem, infelizmente, por ser jovem, mesmo naquela época, a gente já tinha esses pensamentos assim, de ouvir mais os amigos da rua do que os familiares em casa. Porque o pai e a mãe sempre dão conselhos que parece que é um freio de mão, né? Olha, meu filho, não vai lá, cuidado, essa festa, não sei o quê. Já o amigo da rua já chama, não, vamos lá, oi, tem isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Então já há essa tendência no jovem de buscar amizade quando ele apanha uma certa idade, buscar amizade fora de casa. E ainda vem esses professores com essas ideias pós-modernas de que a família não está com a verdade, mas a verdade não é da família, a verdade é de cada um, e só que eles começam a pregar a verdade deles e só aceitam a verdade deles dentro da sala de aula. Então é por isso que muitas vezes o jovem hoje não dá atenção, não dá ouvido aos pais, mas em muitos casos, né? Mas a criação que o senhor teve, que o senhor me passou e passou para minhas duas irmãs, é muito diferente. É muito diferente. Tanto é que a gente conseguiu escapar desse pensamento e
Aqui em casa, na minha família, gente, eu sou menos estudado. Eu sou a minha mãe era formada, era professora de história. O meu pai é formado em contabilidade, formado em letras. Com pós-graduação. Com pós-graduação. Federal. Lecionou quantos anos português? 20 anos, português e literatura. Deu aula 20 anos, gente, de português e literatura. Por isso que ele pega no meu pé na hora que eu prego, que ele fala assim, ó, você falou, você pregou bem, você errou lá uma palavra. Olha, sabe o que acontece? Os jovens de hoje, eles têm uma oportunidade na mão incrível. Porque esses meios de comunicação, você tem tudo que você vai estudar na escola praticamente hoje, você tem tudo dentro da sua casa, se você quiser, através da internet. No meu tempo, por exemplo, quando a pessoa terminava o ensino médio, eu morava no interior, em Governador Valadares, se você quisesse estudar, fazer um curso superior, você tinha que vir para Belo Horizonte. E eram poucas faculdades. Hoje não, você em cada esquina tem uma faculdade. Você tem uma oportunidade tremenda de desenvolver, uma facilidade. E a internet ela pode trazer para o jovem. Eu não digo que o jovem não possa ficar distraído na internet, mas ele não deve perder o tempo todo na internet. Ele deve procurar também tirar as coisas boas. A internet ela é um meio de comunicação que ela permite você, por exemplo, se você é uma pessoa, você sendo um cristão, você pode usá-la no mundo espiritual. Você pode fazer missões de dentro do seu sofá, de dentro da sua sala. O senhor é o melhor exemplo disso. O meu pai, gente, ele tem um blog e fala um pouquinho do blog aí, dos textos. Eu tenho um blog que eu já escrevi mais ou menos uns 50 textos nele lá e graças a Deus, Deus tem abençoado, tem sido muito visitado. E quando eu comecei a escrever, eu nem pensei que alguém fosse ver aquilo lá. E de repente eu começo a ver as visitas que estão no meu blog e percebo que pessoas do mundo inteiro visitam o meu blog. Mundo inteiro? O que é mundo inteiro? É São Paulo, não? Eu tenho pessoas da Ucrânia, da Malásia, da Rússia, e não são poucas, não. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho mais visitas no meu blog dos Estados Unidos do que no Brasil. Por exemplo, se 20 mil pessoas brasileiras visitaram meu blog, 40 mil dos Estados Unidos visitaram. Então, e eu sempre escrevendo sobre coisas, sobre o mundo espiritual, sobre como dizia o meu pai, sobre o reino de Deus. Então, eu comecei a perceber que eu, sem querer, Deus colocou um instrumento na minha mão, que eu posso estar evangelizando uma pessoa lá na Rússia agora. Sim. Eu escrevo um texto aqui falando sobre Deus, falando sobre o enchimento com o Espírito Santo, sobre salvação, eu tenho vários textos. Eu tenho um texto lá, por exemplo, que eu falo que o pastor está sempre errado, é um texto até muito visitado, o pessoal gosta muito. Então, é uma oportunidade para você participar desse mundo de hoje. Agora, é preciso que o jovem, eu sempre digo isso, que nós temos que ser bons em alguma coisa, em pelo menos uma coisa. Você está falando ser muito bom. Ser muito bom. Então você, por exemplo, tem que procurar estudar. Se você é bom em engenharia, pode ter certeza que você vai achar um meio de você utilizar a internet, utilizar os meios de comunicação para o crescimento do reino de Deus. E outra coisa, você pode participar também na vida secular através da internet. Porque hoje eu fico muito feliz quando eu vejo a participação política dos jovens hoje. Até uns 15 anos atrás, mais ou menos, né, até surgir a ideia, até a internet popularizar, você não via participação política dos jovens. Não, nem minha. Nós éramos manipulados por 2, 3 canais de televisão e hoje não. Que é tudo lixo. Que é lixo. Que é lixo. É lixo. É verdade. Hashtag. É lixo mesmo. Hoje não, você vê o jovem contestando, o jovem sugerindo, não é ir para lá xingar, falar palavrão, nem agredir, mas colocar ideias. Agora é o seguinte, ideia só tem ideia quem coloca ideia na cabeça. Tá, mas aí que é o problema, pai? O povo hoje, esse é o problema, o povo não tá em casa na pandemia estudando, lendo. O povo tá de live em live, de live em live. E aí, o que vai acontecer? Vai acabar essa quarentena, nós vamos olhar para trás e vamos lembrar de quê? Que a gente ganhou 5 quilos. Eu lembro na minha época, eu vou falar da minha época, que já é mais moderna. Você sabe como é que era conhecimento na minha época? Na minha época, a pessoa que ela tinha muito acesso ao conhecimento, ela tinha uma enciclopédia chamada Barça em casa. Lembra da enciclopédia Barça? Era, sei lá, 20 livros dessa grossura assim, ó. E o mundo cabia ali dentro daqueles livros. Hoje o cara tem o Google,
Com tudo. Se você escrever no Google, É. o que você escrever no Se Google, você quiser saber, tá ali. tem uma resposta pra você. Tá ali. Mas só que eu vejo que as pessoas elas querem assim, pra que eu vou estudar? Eu faço um canal, ou entro no TikTok, começo a postar algumas coisas engraçadas, começo a ganhar seguidor, e aí o pessoal hoje quer burlar o sistema, pai. Eles não querem 5 anos sentado numa faculdade para depois procurar um emprego, para depois arrumar alguém, para depois casar. Não. Qual é o caminho mais rápido do sucesso, né? Então, antigamente, o sonho era: as meninas queriam ser Gisele e os meninos queriam ser Neymar. Antigamente. É. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, isso mudou. Isso mudou. E hoje, o que o pessoal quer ser? YouTuber. Aí, meu filho, o que virou? A imagem que passa é de que o YouTuber, pai, é a vida mais fantástica que tem. Só que eu tô falando aqui pro senhor e pra eles ali ouvindo, que eu atendo alguns YouTubers, gente que tem milhões Agora, de seguidores, que eles... é só o vídeo que é legal. É só postar. A pessoa agora, não tá É bem. preciso do jovem entender o seguinte: ele, como jovem e sendo youtuber, é bom, ele pode influenciar, mas ele vai influenciar um segmento da sociedade, que são os jovens. Sim. As pessoas um pouco mais velhas do que eles não ficam ligados nessas coisas Não. de youtuber, etc. E você tem que ser uma pessoa que você vai conseguir influenciar qualquer pessoa que conviver com você, a quem você alcançar. Então, é a questão do conhecimento. O conhecimento ainda continua sendo uma das principais armas da vida da pessoa, das mais poderosas. Não é porque é meu pai, não, mas eu vou falar aqui, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Meu pai lê muito, ele analisa muitas coisas. Professor de português não tem como não ser uma pessoa que lê, né? E além disso, é uma pessoa que é o meu verdadeiro herói, porque quando minha mãe faleceu há 30 e tantos anos atrás, meu pai era o senhor é mais novo do que eu sou hoje. Eu tô com 48, quando minha mãe morreu, meu pai tinha 42. 42. Não era nem tranquilo, não. Eu queria mais as minhas irmãs que meu pai casasse de novo. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu e o meu pai se dedicou a quê? A cuidar de mim e das minhas irmãs. Mas como é que você é filho de um cara que é professor de português, que estuda muito, e também de uma mãe que era professora e vai dar nada na vida? Então eu tenho uma irmã que ela é economista, né? Eu tenho uma outra irmã que ela é formada em jornalismo com especialização na área de entretenimento e tudo inspirado no que o meu pai me passou. Eu sei, pai, que tem gente assistindo a gente vai falar assim: sorte sua, porque você tem um pai que cuidou, que ficou, porque geralmente os homens dão no pé e larga a mulher sozinha cuidando, e sorte sua que o seu pai incentiva o estudo. O que você diria para quem está ouvindo, que essa pessoa diz assim: eu não tive essa sorte, eu não tive essa bênção de ter um pai assim, um incentivador assim? A gente ter uma pessoa, um incentivador, mas é o seguinte: eu, por exemplo, fui a primeira pessoa na minha família tanto do meu pai quanto da minha mãe, que são muito grandes, eu fui a primeira pessoa a conseguir um curso superior. O senhor foi o primeiro? Então, eu não tive esse incentivo que você está tendo. Uhum. Então, nós não podemos ficar só esperando pelos outros. Nós temos que buscar fazer o nosso caminho, buscar a nossa solução. É verdade que o senhor me contou que teve uma época que o senhor sustentava sua casa toda? Pois é isso que eu quero dizer. Igual você falou aí, que eu fiquei viúvo, não casei, etc. Mas olha a situação que eu fiquei. Eu fiquei viúvo com 3 filhos adolescentes, desempregado, morando de aluguel. Então, qual é a gata que iria chegar, né? É bem difícil, né? Então, a luta, por isso que eu digo, hoje nós estamos passando uma situação que é mundial. Mas eu já passei situação muito difícil, pessoalmente, muito difícil, e demorada também, uma situação que não se resolvia, situação financeira, luta, e de vez em quando ela piorava. Então é essa palavra que eu quero deixar para os jovens hoje em dia, porque muitos também podem
com isso que está acontecendo hoje, com essa pandemia e com essa ameaça de desemprego, da economia, etc, etc, começar a desanimar, mas nós devemos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Não ficar esperando só pelo papai, só pela mamãe. Se eles puderem fazer, ótimo. Se eles puderem se incentivar, melhor ainda. Mas lute, não deixe para depois. Aproveite o tempo. É como você está falando, nessa quarentena, quando terminar, você vai perguntar assim, o que eu aproveitei de bom nessa quarentena? Além do relacionamento, igual nós estamos vendo aqui agora, estamos tendo a oportunidade, né, Lucinho? Sim. Você sempre viajando e cuidando da sua vida, a gente está sempre em comunicação, mas sempre um pouco mais afastado por causa Sim. disso. E agora nós temos essa oportunidade. Agora o jovem, ele deve ter oportunidade para procurar ler, procurar uma leitura, procurar ter conhecimento. O conhecimento que você adquirir, ninguém tira nunca mais. O vírus não tira, Não tira. Qualquer presidente não tira, a falta de dinheiro não tira. Agora, ô pai, tem uma coisa interessante que eu falo sempre. Quanto mais uma pessoa chora, principalmente um filho, quanto mais um filho chora no velório de um pai ou de uma mãe, mais ele ajudou a matar. Mais ele ajudou a matar, porque a consciência está culpada. Exatamente. Eu tenho até uma história muito bacana aqui em BH, de um grande jogador da seleção brasileira, hoje não é mais jogador da seleção, mas um nome que se eu falar aqui, todo mundo já gritou gol com ele, jogou no mundo inteiro. E esse cara, a mãe dele morreu aqui em Belo Horizonte, e ele veio e sepultou ela no cemitério mais simples de BH. Tinha só uma corbelhazinha de flor pequena, foi só umas 5 pessoas, e um amigo meu, que é muito amigo dele, foi lá no velório. Quando chegou lá, ele, na volta, dentro do carro, ele falou para esse jogador famosíssimo, eu tô falando de gente famosa, ele virou para ele e falou assim, ô amigo, deixa eu te falar uma coisa, você tem dinheiro para comprar todos os cemitérios de Belo Horizonte, por que você sepultou sua mãe num caixão simples, com flor simples, no cemitério simples? E ele falou assim, tudo que eu tinha para dar para minha mãe, eu dei em vida. Para você ter ideia, a mesada que eu dava para minha mãe, essa história tem uns quase 10 anos, a mesada que eu dava para minha mãe era de 40 mil reais. O mármore da casa da minha mãe, da área de serviço, era mármore Carrara. Eu andava com a minha mãe de mão dada dentro do shopping. Então, eu acho que hoje, essa coisa que nós estamos fazendo aqui é bom, porque quem sabe não está tendo muita briga dentro aí da sua casa, cada um enfiado dentro de um quarto, só no Wi-Fi, todo mundo com esse demônio que eu detesto, dessa praga do inferno chamada fone de ouvido, porque o fone de ouvido ele tem separado, ninguém ouve. Alguém fala assim, o almoço está na mesa, ninguém escuta mais um ao outro. Então, quem sabe a gente não foi trazido para dentro de casa e um dos objetivos é isso aqui. É isso aqui. Você sabe, outra coisa que acontece é o seguinte, com essa facilidade que o jovem está tendo hoje, porque a vida melhorou, de um modo geral. Sim. Você olha o tanto de carro. Primeiro, você ia à igreja, você via 2 carros na porta da igreja. O resto era todo mundo a pé e de ônibus. Sim. Então, como você tocou, o Guilherme mesmo falou, eu teve uma época que o meu pai ficou desempregado e nós éramos 9 irmãos. A única pessoa que trabalhava na minha casa era eu. Eu era bancário, trabalhava no banco. A gente pagando aluguel e era eu que sustentava a casa, todinha. Sustentava sua mãe e seu pai? Ainda solteiro ainda. Sustentava minha mãe e meu pai. Então, e seus irmãos? Exatamente. Então, eu sou acostumado, com a luta, sim, com a batalha. Então eu vejo os jovens de hoje, por causa dessa grande facilidade que eles têm nas coisas, hoje o jovem tem praticamente tudo. Sim. Né? A classe média, vamos dizer assim, ele tem tudo. Ele tem celular mais moderno, ele tem dinheiro para o final de semana, etc. Então nós, nessa luta, você acha que a gente ia ter tempo para ficar brigando entre nós? Não, a gente ficava divertindo quando nos encontrávamos. Eu vou falar então o jovem hoje, ele é insatisfeito, ele é mal, não vou dizer, desculpa, não estou generalizando, é claro que isso há exceções, e talvez se você esteja me ouvindo não seja assim, mas nós não podemos ser mal agradecidos com Deus. Então nós precisamos agradecer a Deus a oportunidade. Você deve agradecer a Deus ter nascido nessa época agora, porque nós temos uma tendência a desvalorizar. Eu tenho até um texto que eu escrevi e que diz assim, por que perdemos bênçãos? E muitas vezes nós perdemos bênçãos porque não valorizamos a bênção que Deus nos deu. Então você tem um lar estruturado, seu pai não é separado,
ou mesmo que seja separado, mas não há ninguém com uma doença grave. Você tem, a pessoa começa, arranja um emprego, daí a pouco ele está reclamando do emprego, Deus dá para ele um carro, daí a pouco ele está reclamando do carro. Então não pense assim, você tem que pensar em agradecer a Deus. Nós não podemos murmurar. E outra coisa, procure colocar o pouco que você tem a serviço da obra de Deus. Sim. Você vai ver como sua vida vai mudar. Muito legal. Eu lembro o seguinte, na nossa época, vamos falar assim, na nossa época era assim, gente, a gente queria 10 coisas, 9 dava errado, uma dava certo. E essa uma que dava certo assim, será que nós vamos... Meus primos estão me chamando para ir para férias com eles? Esse negócio vai dar errado de última hora. Hoje é o contrário. De cada 10 coisas que a gente quer, 9 acontece. Mas a uma que dá errada faz a gente falar em querer morrer. Faz a gente falar em querer largar Deus. Faz a gente parar de ler a Bíblia e de orar. Faz a gente querer largar o casamento. Faz a gente querer largar tudo. Mas essa geração aqui, ó, que você está vendo aqui... De vez em quando, agora aqui em casa, nós estamos tendo tempo de conversar os papos antigos. A gente está lembrando o tanto de perrengue que a gente já passou na vida e a gente fica rindo. Porque hoje a gente viu que os homens de fibra que a gente que aguenta pancada, eu recebo pancada na internet direto, pessoas, mas a gente lembra que lá atrás a gente foi treinado. O senhor sabe o que eu estava lembrando outro dia? O senhor já foi garçom. Já. Junto comigo, inclusive. Nós já fomos garçom, eu e meu pai fomos garçom. E eu lembro do chefe do restaurante gritando comigo, me chamando de cachorro. Ô cachorro, na frente de todo mundo. Ô cachorro, corre, limpa essas mesas. Na maior altura e eu com vergonha. Aí eu ia pro banheiro, chorava. Sabe o que era isso? Deus estava me treinando para eu ser xingado por um público muito maior na internet. Quando eu cheguei minha Bíblia, teve vários programas de televisão, teve jornais do exterior que falaram mal de mim. Aí Deus me lembrou e falou assim, meu filho, eu já te treinei lá atrás. Você foi xingado, ou seja, nós temos que passar as etapas da vida para a gente poder um dia sentar aqui assim, igual a gente está sentado, e poder falar alguma coisa. Muitas vezes não podemos pensar, igual por exemplo agora nós estamos passando por essa situação das igrejas fechadas, né? Então, olha como que a gente sente falta da igreja. Sim. Será que não foi? Não vou dizer que foi isso não, mas será que não é Deus dando uma oportunidade para a gente refletir em como nós tratamos a igreja? Que a igreja é considerada noiva de Cristo. Como noiva de Cristo, como nós estamos nos comportando, não é isso? Sim. Dentro daquilo que eu falei, de a gente ser mal agradecido. Então nós temos que agradecer a Deus demais pela igreja, só de você ter a possibilidade, igual nós temos aqui no nosso país, de ir à igreja, escolher qual igreja que você quer. Você quer uma igreja pentecostal, você quer uma igreja mais séria, mais coisa. Você tem todo tipo de igreja evangélica para você escolher. Isso eu estou falando sobre igreja, mas você vê então a pessoa mal agradecida, ela fica agradecida, ela fica falando mal do pastor, falando mal da igreja, e às vezes reclama até de Deus, sendo que ela está sendo uma pessoa abençoada. Eu não sei se você viu aquela moça, filha do dono do Santander, sim, falando, nós temos dinheiro, temos tudo, agora meu pai morreu por uma coisa que era de graça, que era o ar. Então sim, nós temos esse ar que Deus nos dá todos os dias, nós precisamos agradecer, nós precisamos ser mais gratos. Se você for mais grato, Deus vai te abençoar cada vez mais. Pessoal, eu vou pedir meu pai para fazer uma oração, mas antes eu vou te pedir o seguinte, que você visite o blog dele. O blog, é só clicar no Google, Lúcio Barreto Pai. Lúcio Barreto Pai. Blogspot. Lúcio Barreto Pai, Blogspot. O blog, pronto. Acho que já vai cair de graça. E segue ele também no Instagram, que é Lúcio Barreto Pai. Lúcio Barreto Pai, você vai ver lá as postagens dele. E volto a dizer, esse tempo que a gente está tendo aqui está sendo muito bom, mas aproveite a pessoa que está aí dentro da sua casa. Tira o tesouro que está para fora, né? O Dr. Miles Monroe falava uma frase muito bacana. Ele dizia o seguinte: todo homem tem que morrer vazio. Morrer vazio. O que é morrer vazio? Todos os ensinamentos têm que ficar, todos os eu te amo têm que ficar aqui, todos os abraços têm que ficar aqui. Então, eu só tive 14 anos de vida com a minha mãe, mas eu tenho meu pai. Você sabe que injustiça que a gente comete muitas vezes? Quem se foi, a gente fica falando, ai, porque minha mãe, ai, mas o herói que ficou, aí a gente não valoriza.
Então quem sabe na sua vida você tem uma história de alguém que foi embora, e esse alguém, você vive lamentando e suspirando, e não está vendo que os verdadeiros heróis é quem está do seu lado te aguentando todo dia. Então aqui quem aguentou minhas irmãs, a quem me aguentou aqui, a quem caminhou com a gente. Aí eu chego agora que hoje eu posso ajudar meu pai, eu posso ajudar minhas irmãs, mas lá atrás quantas fraldas ele trocou? Quantas... Ô pai, eu fui um dos meninos mais doentes, eu tinha doença direto. Gente, vocês não estão entendendo o tanto de doença, já viu meu testemunho. O tanto de doença que eu tinha, eu envelheci esse homem aqui, e minha mãe... O mínimo meningite, né? Não tinha nada, eu pegava uma meningite, quase morria, era um desespero, né? Então, honra quem está aí dentro da sua casa, abençoa essa pessoa. Vou pedir ao meu pai para deixar uma palavra final e fazer uma oração para a gente, mas segue ele no Instagram e lá no blog dele, lê os textos, porque é texto do professor de português, não é texto do Lucinho, é texto fino. Fala aí. Amém. Eu tenho um carinho todo especial com os jovens, sabe? Porque como eu fui professor durante 20 anos, eu entendo bastante os jovens. E apesar da minha idade, eu não envelheci, eu continuo jovem do mesmo jeito. Continua mesmo. E olha que maravilha, como que há 20 anos atrás alguém poderia pensar que eu poderia estar sentado aqui dentro da minha casa comunicando com inúmeros jovens Sim. ao mesmo tempo. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por você estar vivendo esse tempo agora. Você peça a Deus para remir o tempo, para te dar a oportunidade de você selecionar o que você vai ver, o que você pode aproveitar dessa tecnologia tão moderna, porque eu acredito que isso veio de Deus, porque o diabo não cria nada, quem cria é Deus, o diabo só quer aproveitar e levar para o lado do mal. Então eu gostaria de orar por você que está nos assistindo e pedir a Deus que abençoe. Senhor Deus, aqui estamos em Tua presença mais uma vez. Agradecemos-te por esse privilégio, Senhor Deus, de podermos conversar com tantos jovens, com tantas pessoas que estão nos assistindo, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor coloque no coração deles o desejo de conhecer mais a Tua palavra, de crescer espiritualmente, conhecer a verdade, que a verdade de Deus é que liberta, Senhor Deus. Eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja visitando cada um que está assistindo, esteja tocando no seu coração, transformando sua vida, levando-o a ter mais conhecimento com sabedoria, para ajudar, porque Deus tem um projeto aqui nessa terra e Ele quer contar Ele sempre conta conosco. Ele sempre contou com os homens, contou com Isaac, com Abraão, com Moisés, com Paulo, comigo, com você. Ele conta com você para continuar a obra dele aqui nessa terra. E que o Teu Santo Espírito possa mostrar a você como que você pode ser uma bênção nas mãos de Deus e possa ser também ao mesmo tempo abençoado por Deus. Amém. Que o Senhor tire qualquer temor do coração, que não haja nenhum medo no futuro pelo que está acontecendo no momento. Sim. Confie que Deus está conosco. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que os gafanhotos viriam, mas não tocariam nos ungidos de Deus. Amém. E que você seja protegido e guardado, toda a sua família. Sim. Que Deus esteja com você, abençoando, guardando, orientando, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Fique com Deus. Gente, muita gente querendo fazer live com gente famosa, com gente que tem muito seguidor. O meu ouro tá aqui, ó. Meu tesouro é esse aqui que eu amo demais. Amém. Glória a Deus. Eu desafio você a... Quem sabe fazer isso aí, uma live com seu pai, com sua mãe, alguma coisa assim, com quem está aí do seu lado. Celebre o tesouro que está aí com você e não fica achando que o mozão tá fora, não. Muitas vezes o mozão lá de fora só te faz chorar. Quero te lembrar que a loja do Lucinho está com frete grátis para todo o Brasil. Inclusive entra lá e compra um presente aí para quem você ama, que está aí com você. Tem as condições lá no site, dá uma olhadinha. E também está saindo vídeo, só hoje no meu canal saiu 3 vídeos. Então, todo dia se inscreve lá no meu canal, porque a gente tem vídeo diário e o blog do seu Lúcio. Escreve lá, Lúcio Barreto Pai, no Google, que já vai cair lá no blog dele. E também segue ele no Instagram. Amanhã temos mais live. Um beijo para vocês. Deus abençoe.